Fala investidor, tudo bem? Nesse vídeo eu quero comentar um pouco com você a respeito das ações da Azul e da Gol. Não vou fazer uma análise muito profunda, vou mais dar uma opinião. Por que eu estou gravando esse vídeo, tá? No mês passado, em junho, muitos investidores chegaram a me perguntar se era bom investir em Gol, colocar o seu dinheiro em Azul, justamente porque ali na primeira semana de junho as ações subiram mais de 90% em uma semana e aí todo mundo cresceu os olhos para cima dessas ações e começaram a me questionar. Então aqui eu estou gravando para dar a minha opinião e óbvio já serve de embasamento aí para você tomar suas decisões nos seus investimentos. Então a minha resposta é um grande e categórico não. Eu não gosto de investir em empresas do setor aéreo e eu já vou explicar o porquê disso, tá bom? Basicamente é porque tanto o modelo de negócio como a estrutura de mercado das empresas do setor aéreo fazem com que elas tenham duas características que eu não gosto em empresas que eu busco para colocar o meu dinheiro, que são empresas com alto endividamento e com baixa margem de lucro. E o porquê que isso acontece, tá? Tudo começa na estrutura da cadeia de produção e distribuição desse tipo de serviço, tá? Então, se você analisar as companhias aéreas, elas estão espremidas ali entre dois segmentos do setor da cadeia produtiva do setor aéreo que fazem com que ela tenha mais desvantagem competitiva do que vantagem competitiva, e eu já vou explicar isso agora. Por exemplo, os dois maiores custos das companhias aéreas são, obviamente, o arrendamento dos seus aviões, seguro, manutenção que elas têm com os aviões em si, e o custo com combustível. Para falar a verdade, combustível em primeiro lugar, depois o custo com arrendamentos. E os dois maiores fornecedores desse tipo de serviço, ou seja, dos aviões e do combustível, são empresas que ou são oligopólios ou são monopólios. Na questão do combustível, nós temos a Petrobras aqui, que é a única que fabrica, ou é a maior fabricante de QAV, né, que é o querosene para aviação do Brasil. Então, basicamente, é um monopólio da Petrobras o fornecimento de combustível para aviação no país. E quem que é maior? No final das contas, quem tem um alto poder de negociação? A Petrobras ou a Azul e a Gol? Com certeza a Petrobras. E isso já traz uma desvantagem competitiva para essas empresas. E falando dos aviões também, quando a Gol e a Azul vão ter que negociar, elas vão ter que negociar com quem? Com Boeing e com Airbus. Mais uma vez, quem que é maior? Quem tem um maior poder de negociação? As fabricantes de avião ou as companhias aéreas? Então, isso já é um fator que me deixa com um pé atrás em relação ao setor aéreo, tá? Se elas não quiserem comprar, por exemplo, os seus aviões, elas vão ter que arrendar e aí acaba acarretando no alto endividamento, tá? Muitas das empresas, como no caso a Avianca, ela arrendou seus aviões de empresas internacionais, então o arrendamento era em dólares, não era em reais, enfim, e aí leva a dívida em dólar, fica exposto em dólar, então isso acaba atrapalhando a rentabilidade dos negócios. Além disso, tá? Na outra ponta, falando ainda de estrutura de mercado, qual que é outra coisa que eu não gosto e aí afeta a rentabilidade das companhias aéreas? A forma como é vendido o seu principal produto. Qual que é o principal produto de qualquer companhia aérea? Passagens aéreas, certo? Mas você vai lá no guichê da Gol e no guichê da Azul comprar sua passagem aérea antes do voo? Não. Você basicamente compra de três formas: agências de turismo, sites de compra de passagem e aqueles sites comparativos lá e buscadores de passagem aérea. E qual que é o ruim disso? Porque, primeiro, isso faz você mais sensível ao preço. Então, quando você acessa lá um site de passagens aéreas e ele faz a busca das suas passagens e a comparação entre as passagens para o mesmo destino, isso traz uma sensibilidade maior do consumidor para o preço. Então, basicamente, você não vai ficar olhando lá se você vai ter que ficar mais 2 horas no aeroporto ou não, enfim. Claro que você vai olhar isso, mas o fator decisivo para você comprar ou não sua passagem aérea para aquele destino é basicamente o preço. Então, isso faz com que as empresas tenham que competir por preço. Isso faz com que as aéreas tenham que baixar os seus preços. Baixando os seus preços, elas diminuem as suas margens de lucro, porque elas estão tendo menos receita com passagens aéreas, tá bom? Então, essa é uma estrutura de comercialização de passagens aéreas que não é tão benéfica assim para as empresas de transporte aéreo como a Azul e a Gol. Além disso, o próprio modelo de negócio da empresa é um modelo de negócio que
não me atrai tanto. Por quê? Porque o nível de capital investido para você precisar abrir uma companhia aérea é gigantesco. Porque o principal produto para você prestar o seu serviço de transporte aéreo é o quê? É aviões. E aviões custam milhões de dólares. E como eu já disse, como você precisa manter um alto custo fixo, ou seja, você tem uma estrutura enorme por trás para manter, para fazer o serviço de transporte aéreo, você precisa de escala. Gerando escala, aí sim faz sentido você rentabilizar todo aquele custo fixo. Só que para gerar escala, você tem que comprar cada vez mais, comprar mais aviões, certo? Mais aviões, mais custos. Então, isso já gera naturalmente um endividamento. E aí, você, além de você ter que comprar mais aviões, a sua taxa de utilização desses aviões tem que ser muito alta. Porque imagina, a empresa vai lá, não sei quanto que custa, tá? Tô chutando aqui. Imagina que você vai lá e paga 50 milhões de dólares num Airbus, ou sei lá, 100 milhões de dólares num Boeing 747. Agora imagina que cabe 200 pessoas nesse avião. Se as companhias aéreas ficam viajando com esse avião de um lado para o outro, só com 100 pessoas, elas estão tendo prejuízo. Por quê? Porque o combustível é o mesmo, o preço do salário da tripulação é a mesma e ela está carregando menos gente. Então, para uma empresa aérea se tornar muito rentável, ela tem que ter uma alta taxa de utilização das suas aeronaves, dos seus serviços. E aí que entra outro problema. O principal produto delas não é algo de valor acessível à maioria da população. Então, se a gente imaginar que qualquer passagem de ida e volta aqui para dentro do país custa aí R$600, é metade de um salário mínimo. Então, se você analisar bem, as companhias aéreas elas são empresas cíclicas. Então, quando a economia está indo muito bem, ou está indo bem, né? As pessoas estão tendo aumento salarial, estão ganhando renda, estão podendo viajar mais, aí sim elas utilizam mais o serviço de transporte aéreo. Agora, quando as coisas estão indo mal, o que acontece? A renda das pessoas cai e automaticamente ou as pessoas vão decidir viajar de outros tipos de transporte, como carro ou ônibus, ou até mesmo deixam de viajar e, consequentemente, a utilização das aeronaves cai e aí entra o prejuízo. Por quê? Porque as companhias aéreas têm um custo fixo enorme para manter, tem um alto endividamento e baixa taxa de utilização das suas aeronaves. Então, se você olhar o balanço das companhias aéreas, você vai perceber que elas, um ano dá lucro, outro ano não dá lucro, enfim, elas têm também prejuízos operacionais, quer dizer que as próprias operações não se pagam, fluxo de caixa operacional negativo, enfim, um ano está bom, um ano está ruim, então isso mostra muita instabilidade, além também de ter um alto endividamento e a situação de liquidez das empresas não serem boas. Então, se você olhar a situação de liquidez das companhias aéreas, você vai ver que está sempre abaixo de 1. Isso quer dizer que constantemente a empresa está precisando de capital de giro e para mim isso indica que não é um modelo de negócio tão estável e sustentável assim. Tá bom? Então é isso, essa é a minha opinião a respeito de companhias aéreas. Eu não indico que você coloque o seu dinheiro nessas companhias. Tá bom? É isso e até a próxima análise.